Olá, seja muito bem-vindo a mais um Interligado Podcast. Esse podcast que Deus tem usado para falar conosco sobre a história das pessoas que Deus tem levantado, histórias diferentes, né? Nós temos falado, Deus tem trazido pessoas aqui que a gente já ouviu os mais variados testemunhos, as mais variadas histórias. E hoje, com grande prazer, com muita alegria para mim, nós estamos trazendo aqui mais um integrante de uma família que já veio quase todo mundo aqui, né? Nós tivemos aqui o Léo e a Keila e hoje nós estamos recebendo o pai do Léo, que é o nosso pastor da Adna em Várzea Grande. Ele vai explicar certinho pra gente como é que faz para chegar lá na congregação. Nosso querido pastor Jurandir, seja muito bem-vindo, pastor. Amém, obrigado. Já, na verdade, a alegria é minha, né? E até que enfim deu certo, né? Porque nós marcamos algumas outras vezes, né? Por alguns empecilhos a gente não pôde estar aqui, mas hoje aprove Deus que aqui estivéssemos. E eu me sinto feliz porque, principalmente, pelo convite ter partido de você, né? Que é uma pessoa que eu tenho admirado, né? Pelo pouco conhecimento que tem acerca de você, né? Informações do Leonardo. Então a gente sabe que você é um jovem que tem assim, influenciado gerações. Amém. Né? Principalmente os jovens, né? Também, né? Da sua idade, etc. e tal. E uma pessoa tão nova com maturidade dessa, e já se valendo, né? Desses recursos, né? Tecnológicos para abençoar vidas, né? Para propagar o evangelho. Então a gente sabe que esses meios tecnológicos, eles podem ser bem ou mal usados. Sim. Né? Que o caso aqui é bem utilizado para o bem, para a propagação do reino, para instruir pessoas. E eu penso assim que isso é muito válido, né? Até essa conversa, esse bate-papo aqui informal, né? Para que as pessoas conheçam melhor, né? Aqui eu posso te conhecer melhor, você me conhecer melhor. E as pessoas que depois assistirão também, mas vai ter mais uma ideia formada, né? Acerca da minha pessoa, da minha família. Então eu sou lisonjeado de estar aqui, né? Amém, pastor. Agradeço muito pelo convite. Quero que o senhor fique à vontade. Esse é o propósito mesmo do nosso podcast. Eu sempre digo, né? O nome veio como Interligado e a identidade dele, né? As linhas que trazem. Deus me colocou assim. Como que ele une a gente? Como que ele une os nossos propósitos? Como que a gente, quem tá num canto aqui, jamais imagina que pode encontrar com outra pessoa, e às vezes a gente vem e estamos aqui sob a graça de Deus, sob a proteção de Deus, sob a orientação de Deus, trilhando um caminho que daqui a uns dias pode ser que a gente continue junto, pode ser que ele chame para caminhos diferentes. Então, esse que é a nossa... E a gente tem visto aqui, né, várias histórias, vários testemunhos de pessoas que totalmente improváveis, e Deus foi lá e mudou e transformou. E o que eu acho mais bonito é como Deus pega, evidencia que a gente não é merecedor, né? Que a gente é carente da glória dele, da graça dele. Tantas histórias, tantas pessoas que já sentaram aqui a gente já chorou, a gente já riu, a gente já se emocionou, com a alegria de ver a transformação que Deus faz na nossa vida, né? Eu acho que, isso que o senhor falou, né? Que a gente alcança algumas pessoas, as pessoas aqui pela internet, até deixar aqui um breve, a gente vai fazer um especial um dia, mas o desejo de fazer o podcast é antigo no meu coração, né? Já tem tempo, de uma época que não tinha no YouTube, mas poucas pessoas conheciam a mídia e tal, tinha 2, 3 grandes podcasts no Brasil e tal, 3, no máximo 4 ali, e Deus colocou esse desejo no coração, né? Demorou um pouco para sair do ar, para entrar, né, o projeto, para a gente conseguir executar, em razão do desafio, né? O pessoal tá vendo aqui, não sabe a tamanho da estrutura que a gente tem que ter para poder fazer funcionar. Mas foi muita persistência, né? E hoje a gente começa a ver os resultados, né? Alcançar as pessoas. Por isso, pessoal, que é importante quando você está nos assistindo, que você deixe aí o seu comentário, que você deixe o seu like, que você deixe aí pra gente quais temas que você quer participar, que você quer ouvir, quer que a gente fale, porque assim a gente consegue alcançar mais e mais pessoas. Se inscrever no canal da igreja, deixa aí o seu like, que a gente consegue assim alcançar mais e mais pessoas. Tem tanta coisa ruim no YouTube, né? Tem tanta coisa fútil, inútil, informação ruim, né?
E o nosso objetivo é trazer um pouco de qualidade, um pouco de informação boa, né? É boa, diferente, né, Jefferson? E esse lado aí dessa bondade, né, a bondade de Deus, né, eu penso que tudo que se investe no reino de Deus, ele prospera. Na verdade, com a sinceridade, com a ideologia formada. Então, essas informações é que traz transformações na vida da pessoa. Talvez você tenha assim um entendimento, uma convicção formada, né, através de dogma, né? Lá atrás, aqueles pensamentos, talvez informação que não procede de Deus, e talvez com uma simples explicação ou testemunho de alguém, dá um despertamento naquela pessoa e Sim. ela reflete melhor e pode trazer uma mudança satisfatória na vida dela. Então, isso é maravilhoso, né? Não, com certeza. A gente ouviu uns testemunhos aqui, pastor, que eu ia falar pra você. Teve alguns que eu fiquei... O do Henrique, procurem aí o pastor Henrique, que é Sim. nosso líder de famílias aqui na Adna, do Ismael, do Leopoldo. Leopoldo compartilhou conosco aqui, que é líder do Chins, momentos muito difíceis da vida dele, que você olha assim, você não imagina, né? E eu acho que esse tem sido o meu maior privilégio. Eu acho que eu sou o maior privilegiado de poder sentar aqui e ouvir e comentar e conversar. Semana passada nós tivemos um casal muito especial lá da Adna de Rondonópolis, Sim. que é o Rafael e a Samila. Eles estiveram aqui com a gente. E a Ariadne, minha esposa, esteve aqui comigo, né? O pessoal gostou já da participação dela. Calma, gente, ela vai voltar. Hoje não deu para trazer, mas ela volta pra gente poder fazer mais uns episódios com ela. Mas, pastor, o senhor é dirigente da nossa congregação. A sua é a Adna? Adna Imperador. Imperador. Sim. E como que foi que o senhor... Deus colocou esse trabalho no seu coração? Porque assim, o senhor também trabalha regularmente, tem o seu ofício, o seu emprego e tal, e Deus ainda me trouxe para esse chamado. Como que foi isso? Bom, Javi, isso aí é uma longa história, né? Na verdade... Bom que nós temos tempo. Eu tenho meu trabalho secular, né? Eu já trabalho no judiciário há muitos anos, e como eu lhe disse agora há pouco, eu estou prestes a aposentar, né? Então eu devo permanecer mais 2 anos no judiciário e aí eu devo me aposentar. E eu não tenho intenção de advogar, né? Até porque acho que cansei de judiciário, muitos anos de judiciário, né? E aí a intenção, depois de aposentadoria, é eu ter mais tempo para dedicar a Deus, né? A congregação, etc. e tal. Mas, primeiramente, eu queria dizer como que aconteceu a minha conversão. Sim, por favor. Quando eu fui para São Fé do Araguaia, acompanhando o juízo, que é o trabalho, né, já desde o início, né, que a gente está junto, há mais de 26 anos que eu estou com ele, doutor Jones Gataz Dias. Um abraço, doutor Jones. E aí eu fui para São Fé do Araguaia e eu era católico. Né, quando o senhor foi, era? Era católico e eu não gostava de crente, na verdade. Olha aí. Tinha uma resistência. E chegando lá, eu fui uma vez lá na igreja católica com minha família já estava toda lá, porque nós fomos assessorar o doutor Jones lá, e aí nós fomos numa igreja bem pequenininha, e você vai se lembrar que o padre lá da época é Pedro Casaldáliga, ele é conhecido por ele ter feito uma greve de fome naquela época para defender uma ideia lá para os índios, né, uma causa dos índios, etc e tal. Porque São Félix tem muito indígena, né? Até hoje, né? É muito forte a população indígena lá. E aí eu estive lá e me senti muito bem, né? Aquela coisa que acho que Deus já estava me chamando para uma missão maior, né? E acabou que eu passei a assistir a Universal na minha casa, né? Porque lá não tinha igreja. É uma cidade pequena, São Pedro do Araguaia, né? É 1.100 e poucos quilômetros, né, daqui de Cuiabá. Esse foi em que ano que o senhor foi para lá? Olha, eu não tenho assim uma data precisa, mas já faz muito tempo. Sim. Né? Foi a primeira comarca do Dr. Jones, então nós fomos para lá. E aí eu gostava muito do louvor da Universal. Então aquilo me prendia, né? Algo tal acontecia. E eu prometi comigo, quando eu chegar na cidade que tiver uma igreja dessa, eu vou participar. Que legal. Fomos promovidos para Tangará da Serra, e bem do lado, na mesma quadra do fórum, tinha uma igreja universal.
Passei a frequentar, só eu, porque a minha família era católica. Na época, o Leonardo, meus filhos, né? Leonardo e Thaís eram pequenos ainda. E você sabe que crianças assim, se um dos pais fica em casa, eles não querem ir para a igreja. É. Né? E aconteceu que eu fui, né, lá na igreja. Depois nós frequentamos por 6 meses. Aí eu cheguei à conclusão que não era ali e tal. E, né, eu acabei não permanecendo mais. E aí fomos visitar algumas igrejas Mas é todo aquele sentimento ruim que o senhor tinha, aquela aversão, ficou para trás quando o senhor começou a assistir a Universal lá em São Félix. Isso, veja só, antes legal. Eu tinha um compadre, quando eu morava em Rondonópolis, que fazia divisa de muro. A gente tomava cerveja junto, né? Eu chegava do fórum, ele tinha o comércio dele, ele tinha uma mercearia bem do lado, a gente tomava ali cerveja e depois saía do fórum. E esse homem do nada se converteu. Olha. A Assembleia de Deus Belém. E aí ele se tornou uma pessoa antipática, eu posso falar hoje assim, né? Com toda a liberdade com ele, porque ele queria colocar Jesus de goela abaixo. Amigo. Na marra. Na marra, e falando mal da Aparecida. Se você falar mal da Aparecida para quem é católico, você está procurando briga, confusão. Você fechou a porta na hora. E aí pronto, aí eu já fiquei, no final das contas, acabei mudando de Rondonópolis. Naquele ímpeto dele de talvez te alcançar, ele acabou fechando a porta ali. E aí eu vim embora para cá, né? Eu vim embora para Cuiabá. Aí depois que eu fui para São Pedro do Araguaia. Quando eu cheguei em Tangará da Serra, aí tudo bem que eu frequentei o Universal, aí não quis mais. Quando eu passava de frente a uma igreja da Assembleia de Deus Belém, algo me chamava ali para dentro. É um troço interessante. Sim. Sabe? Aquela vontade de estar ali com aquele povo era algo muito forte. Então, eu acho que eu deveria ter sido um belenita, né? E aí só que aí minha esposa, né, minha filha, na época, a Taizinha, acho que devia estar uns 10 anos, 11 anos, não se identificava muito com aquele rigorismo, né? Então, aí acabou que eu acabei não indo. Aí depois acabei indo uma vez lá na Cristã do Brasil, né? Frequentei Nossa, mas vez. É mais ainda. Aí eu desanimei. Falei, quer saber? Eu não vou em lugar nenhum. Aí Ivonete, minha esposa, começou a ir na Batista, na Tangará da Serra, Igreja Batista, ligada à Convenção Batista Brasileira. Aliás, deixa eu até falar aqui um abraço pro pessoal da Adna de Tangará da Serra. Deus tem feito um trabalho maravilhoso naquela cidade por meio da igreja. Um abraço também para os meus amigos William e Nájila, que foram chamados por Deus para irem para Tangará da Serra. Que Deus abençoe vocês. Só um abraço. A igreja lá é bacana. E a cidade é muito boa, né? Sim, e ali a gente deixou muitas amizades, muito amigo, né? Então, Jabes, aí eu peguei e nós fomos para... Aí eu falei, bom, então eu vou ficar em casa. E como eu disse, se o pai, que é o sacerdote, não quer ir à igreja, geralmente os filhos não querem ir também. É verdade. Aí minha esposa passou a ir sozinha. Vocês revezaram. Um em uma época, aí o outro... Agora, eu fiquei em casa e aí os filhos não queriam ir, ficar comigo. Mas eu tinha uma consciência de que a maior riqueza que eu poderia deixar para meus filhos era a educação religiosa, era Cristo. Isso eu tinha comigo. E aí teve uma festividade lá, eu fui lá na igreja, aí o pastor fez o apelo. Batista brasileira, Batista nacional? Batista brasileira. Uhum. E aí eu fui lá na frente, aceitei Jesus, e aí começou a minha trajetória cristã nessa época. Foi quando eu conheci o Casados para Sempre. Então, nesse momento, olha que interessante, como que é o trabalhar de Deus na vida das pessoas. Deus foi te aproximando, até o momento que o senhor conseguiu finalmente, assim, tomar uma decisão definitiva, né? Definitiva. Interessante, né? Que tem vezes, como isso é diferente, né? O pastor Adilson compartilhou o testemunho dele aqui muito forte, que Deus o chamou na casa dele e falou assim, nunca mais você vai colocar um gole de uísque na sua boca. E foi uma forma. E aí o senhor, já outra forma, com o tempo, trazendo aos poucos. Então, se você está orando por alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que não conhece a Deus, persista, porque os caminhos são muitos para chegar até a Jesus Cristo, né? Ele tem a forma dele, tem o tempo dele. Aonde que eu imaginava que poderia estar hoje, ser um cristão, né? Eu jamais imaginava, pela dureza do meu coração, pela forma como eu fui criado, né? Porque o que a gente tem que entender, Jabes, que você é criado no meio, né? E aquilo ali é impregnado em você, dogmas, preconceitos, religiosidade. E você cresce, né? Desde ali o ventre de sua mãe, com isso. Arraigado ali, né? Então, quer dizer, para tirar, só Deus, né? Só Deus, e no tempo dele e do lado dele. E depois, só voltando um pouquinho, quando eu volto em Rondonópolis, já convertido, aí eu fui visitar esse meu compadre, que é o Francisco.
E aí ele ainda naquele ímpeto dele e tal, aí eu falei bem assim, e aí, você já como é que é? Você está servindo a Deus? Eu falei, tô batizado, tô na igreja e tal. Ai, graças a Deus. Olha, eu e Maria, que é a esposa dele, eu dobrava o joelho por você todas as noites aqui, orando a Deus pela sua conversão. Olha! E olha que interessante, já a gente enfatizar aqui o poder da oração. Sim. Hoje eu entendo que aquele desejo intenso de entrar numa igreja evangélica, principalmente da Belém, era fruto da oração dele. Com certeza. Né? E meu coração foi sendo quebrantado. E algo me chamava. Olha que interessante, eu morava em Tangará da Serra e geralmente a igreja Assembleia de Deus Belém, ela costuma fazer público, né? Culto, né? Bota uma caixa de som lá numa praça, os cultos ou numa públicos, residência, né? E começa a pregar a palavra. E eu chegava do fórum e sentava na varanda da minha casa lá, numa cadeira de fio, e eu via alguém pregar muito longe. E aquele troço me prendia, sabe? Eu ficava naquilo, eu me emocionava de longe. Aquela pessoa nem sonhava que eu estava ali ouvindo ela. Olha. E aquilo tocava no meu coração fortemente, aquela emoção com Deus. Então já era um chamado de Deus para que eu realmente fosse. Interessante que às vezes a gente... aconteceu na minha vida justamente o que a palavra diz. Que não é pela força, nem pela violência, é o poder de Deus. E naquela ocasião foi quebrantado. Você falou do testemunho do pastor Adilson, né? Questão da bebida. No meu caso, eu bebia realmente cerveja. A gente sempre tem um argumento de beber socialmente. Sim. Né? Bebia cerveja, fim de semana, etc. e tal. Então tinha lá o uísque guardado, bebida, aquelas músicas mundanas. E quando eu me converti, eu peguei toda aquela bebida, joguei no ralo. Né? Aquilo já não pertence mais é outra coisa, né? Outra coisa. E o que acontece? Aquelas fitas cassete, eu quebrei todas, joguei fora, porque já naquele momento, no início da minha maturidade cristã, eu já compreendia que o que não é bom para mim, não é bom para o outro. Sim. Eu poderia ter doado aquilo ali para muitos amigos que também bebiam, né, que gostavam do mundo, etc. e tal. E aí Deus começou a transformação na minha vida, né? Mas eu jamais imaginava que pudesse ser um pastor, estar dirigindo uma congregação. Quando eu fui para Tangará da Serra, e lá eu me converti, minha família, nós viemos todos batizados de lá. Aí minha esposa alcançou todo mundo. Minha esposa batizou, Leonardo batizou, Taizinha batizou, nós viemos todos batizados. E fomos encomendados para uma igreja, Igreja Batista, uma igreja bem pequenininha, que fica ali perto do Miguel Leite, em Vaza Grande. Ficamos ali um período, né? E depois Deus me chama, então, para algo maior. Eu queria experimentar algo mais de Deus. Né? Aquilo me incomodava, eu não estava satisfeito com aquilo que eu estava recebendo. Aquele desejo ardia no seu coração por mais. E principalmente essa área de libertação, aquilo me prendia, sabe? Eu via na televisão, que aquela coisa me chamava. E aí eu comecei a pensar em procurar uma outra denominação. Aí acabei recebendo profecias, né? De que eu seria levado para uma igreja grande, etc. e tal, que o ministério é muito grande. Deus começou a falar com pessoas, né? Diretamente. Minha família inteira. E aí foi quando aí a gente ministrava curso para casais. Então você já entrou nesse Ministério Família. Já em Tangará da Serra. Que legal. E bem no início, eu entrei por curiosidade. Esse era o meu entendimento. Eu achava que meu casamento era maravilhoso. Né? E aí eu pude perceber ali naquele curso que eu era um rude, que eu era um grosso com a minha esposa, que eu tinha que mudar muitas coisas. Aí Deus começou a falar comigo no curso. Que legal. E você não tem ideia como que eu e minha esposa tivemos sonhos assim, coisas terríveis, diabólicas acontecendo. Olha. Sabe, com o próprio diabo. Deus trabalhando na libertação de nossas vidas, através daquele curso. Olha, gente, do Casados, né? Casados que o senhor fez. Olha, eu fiz esse curso com a Ariadne, a gente recém-casado. E muito, muito bom. Se você tiver tendo a oportunidade de fazer na sua igreja, você que está assistindo a gente aí, faça, vale a pena. Né? E Deus foi revelando, né, pastor? Isso. A gente não... É porque assim, às vezes a gente olha meio superficialmente e a gente não sabe, né? E Deus quer que a gente vá mais fundo mesmo, né? E Jabes, eu conhecia pouca coisa de Deus, né? Sim. Quando eu me converti, foi bem no início isso, né? Lá do curso casado. Quando eu me converti, logo fui fazer o curso. Que legal. E aí eu fui aprendendo de Deus, e ali aquela apostila é rica em textos bíblicos, né? E aquilo eu fui me apaixonando.
porque você faz um panorama bíblico muito legal, né? Você passeia por vários trechos bíblicos, geral. né? Aprende a orar, aprende a interceder, como fazer propósito de oração, é muito legal. E o conhecimento mesmo da palavra, né? Sim. E aquilo ali deixa se transformar, né? Então aquilo, Deus foi transformando. Eu fui identificando a minha maneira que eu deveria mudar em muitas coisas, né? E aí acabou, eu sempre falo nas minhas pregações, né, que hoje eu estou aqui graças à minha esposa, que a Ivoneide, na verdade, ela já estava pronta em todo sentido aos 18 anos, quando nós casamos. Eu casei com 21 anos, ela com 18, mas ela já estava pronta. Pensa numa mulher inteligente, sábia, né? E paciente, né? E eu, muitas vezes, isso aí vai ficar para outra ocasião para entrar nesse detalhe. Tem que trazer ela aqui, para vocês conversarem juntos. Aí eu jamais imaginava que poderia estar à frente de uma igreja. Aí, quando eu lá ainda na Batista, Deus me leva para fazer o seminário. Que eu fiz na Convenção Batista Brasileira. Que bacana. Então o senhor teve esse tempo do seminário mesmo. E foi uma luta que eu não queria. Eu falei, poxa, eu já fiquei 4 anos fazendo na faculdade, né, fazendo curso, vou ter que estudar de novo. Eu já estava com uma certa idade. E aí eu falei, poxa, é cansativo, etc e tal, você trabalha, né, todos os dias. Tem que ficar longe da minha família, tem tempo. E aí surgiu um curso, de alguma forma, de sistema modular, você fazia só fim de semana, depois que ele se tornou todos os dias, mas aí acabei fazendo. Aí Deus foi me canalizando, né? Quando ele quer, ele vai fazendo, aí foi quebrantando. E aí, nesse período, eu já comecei a ter uma experiência com essa área de libertação. Deus mandou as famílias lá, que tem coisas lindas para contar, um aprendizado muito grande nessa área, né, que Deus nos deu na ocasião. Porque essa área de libertação, as coisas são muito particulares, né? É assim, quando a gente estuda doutrinas bíblicas, a gente estuda várias coisas assim, ensinamentos que são aplicáveis a muitas situações. Mas quando eu penso, né, eu não tenho muita familiaridade com essa área de libertação, mas eu creio que são situações muito particulares, né? E que você tem que... É o Espírito Santo que vai te conduzir ali mesmo, porque não vai estar escrito em lugar nenhum. É o Espírito Santo que vai te dizer, né? É ele que vai conduzindo, né? Vai dando a direção. E aí, eu resolvo, então... Então, quando o senhor se converteu, o senhor entrou de cabeça mesmo, no estudo, no ensino da... porque, na verdade, eu sempre tive uma premissa comigo, que tudo que a gente for fazer, você tem que fazer com responsabilidade e com afinco. Sim. Não é? Então, quando eu tomei a decisão, né, eu tive os primeiros ensinamentos, né, o discipulado. Inclusive, quem deu o discipulado para mim na época, na Igreja Batista Sagrada da Serra, o pastor Lorival, hoje é pastor, né, que era muito amigo meu lá na igreja e tal, então ele ia. O pastor Lorival, ele fazia, toda semana ia fazer uma visita lá em casa, logo após a nossa conversão, chegava lá, só falava bom dia, boa tarde, fazia uma oração e ia embora. Legal. Né? E aí tudo bem, aí você foi crescendo e tal. Aí o Dr. Jones foi transferido promovido para cá, para Varza Grande. Para Varza Grande. E aí eu tive que vir embora. Vamos embora. E vim para essa igreja pequena. Lá nós começamos a ministrar o curso Casado para Sempre. E aí melhorou o conhecimento de Deus, sabe, aquelas coisas todas. Aí eu acho que as experiências são riquíssimas também para quem ministra, né? Foi transformação dos lares, né? Mas eu nunca queria estar à frente, né? E aí você via a transformação de Deus, a bênção de Deus na vida das pessoas, né? As pessoas eram transformadas. Obviamente que aquelas que querem, né, ser transformadas. Né? E aí, muitos testemunhos. Então, nós fizemos várias formaturas do Casado para Sempre. Legal. Então, o que tinha era o Casado para Sempre. Quer dizer, apesar de que você liderar o Casado para Sempre, na verdade, é um pastoreio. Sim. Que você está cuidando de ovelhas, de vida, né? Mas eram ovelhas, um grupo pequeno. Né? Eu jamais imaginava que poderia estar hoje, ser assim, ungido pastor. Nunca isso passou pela minha cabeça. E aí eu venho para a Adna trazer o Casados para Sempre. Na ocasião. Foi até o irmão Gustavo, né? Que é daqui, hoje está lá comigo. O irmão Gustavo e a Fabiana nos procurou para fazer o curso. Foram tremendamente abençoados no curso. E aí nós estávamos ainda na Batista, e aí o irmão Gustavo falou, pastor, eu queria que, na verdade não era pastor, né? Na época eu nem imaginava, não sabia muito bem esse conceito, né? Esses títulos, como é que funcionava. E aí ele falou, eu gostaria de levar para a igreja Adna, para a sede. Eu vou falar com o meu líder, irmão Milton na época, Milton Nantes, que eu amo o irmão Milton, sabe? Tenho um respeito por ele muito grande. Uma bênção, uma bênção. E aí o irmão Milton,
ele conversou com ele conversou comigo, aí eu mostrei o material para ele, falou, vou falar com o pastor Edivaldo. O pastor Edivaldo autorizou, né? E aí foi quando nós começamos Casado para Sempre aqui. Aí eu não conhecia ninguém aqui, uma igreja grande, porque a igreja batista que eu estava era minúscula, né? Era conhece todo mundo. Então, né, muita gente, né, assim e tal. E a gente começou a ministrar o curso. E eu fiquei aqui uns 10 meses, mais ou menos. Mas ainda lá ou já veio transferido para cá? Não, ainda lá. Só vinha e ministrava o curso. Mas eu já tinha consciência de que eu iria sair, né? Aí depois passou um tempo, aí eu chamei minha família, conversamos, aí decidimos que iríamos ficar aqui. Aí fomos aceitos aqui, não é? E erroneamente, inclusive, eu fui recebido como presbítero, né? Numa reunião de obreiro. E na verdade não, né? Porque lá na Batista não tem essa figura, né? É diferente, né? É diferente. Sim, né? sim. E aí depois eu procurei o pastor Edivaldo, falei, pastor Edivaldo, não sou presbítero. Aí na outra reunião ele corrigiu, ele gostou muito da minha sinceridade, falou, olha, eu gostei muito tal, da sua sinceridade, ser espiritual, eu lembro até como ele falou, ser espiritual. E aí eu peguei... Porque às vezes, pessoal, o pastor está falando, assim, para quem às vezes não participa do ministério, há muitas pessoas que têm um desejo grande de um ministério. A palavra de Deus fala, quem deseja a obra, deseja boa coisa. E às vezes, nesse desejo, acaba atropelando algumas coisas, né? E como o senhor falou assim, olha, eu não sou o que está sendo dito que sou, assim, né? Houve uma confusão, uma troca de informação ali. Pode ser que alguém, talvez, não, esse é o sinal de Deus e deixa eu tocar o barco, entendeu? Sendo que, na verdade, não. A gente tem que ser bem honesto, bem sincero com aquilo que Deus, as atribuições e as funções que Deus tem colocado no nosso coração, né? E que bacana que o senhor procurou, né? Isso. Não, aquilo eu quase não dormia. Não posso, não tenho que falar com o senhor Edivaldo, né? E às vezes também fica ruim, você no meio daquele momento, você, não, peraí, às vezes fica ruim, né? Por isso que é melhor. Surpreso, né? Às vezes a gente fica meio, E também eu tava vindo agora pra igreja, eu tava novo, né? E aí eu peguei, aí depois consertou na outra reunião, né? Eu lembro, foi até o pastor Moisés também, né? Ele tava aí naquela reunião. E aí depois eu fui realmente separado do presbítero, né? Aqui na Adna. E eu passei a auxiliar o irmão Milton no Ministério de Família. Aí fizemos vários encontros desses que a gente faz de fim de semana, né? E ministrando o Casado para Sempre, junto com ele. O irmão Jodeon também, que é um irmão que eu amo muito. Uma bênção, né? O irmão Jodeon, a família dele e tal, né? E aí chegou um momento, Jabes, que meu coração começou a fechar. Aí eu falei, meu Deus, será que não é aqui que eu vou permanecer, né? Aí comecei a orar a Deus, ficou aquilo me incomodou, sabe? Aquele troço me angustiado, aquela coisa assim. E eu já estava há algum tempo, né? O irmão Milton estava na iminência de ser substituído por outro, né? Por causa do... Parece que o pastor ia escolher outra pessoa para estar à frente do ministério, família. E aquilo começou, eu falei, meu Deus, será? Tal. Aí depois eu falei, olha, eu vou falar com o pastor Edivaldo. Se ele me autorizar a começar um trabalho em Vaza Grande, nós vamos começar. Conversei com minha família, minha esposa. A minha esposa jamais queria isso. Que ela via com tamanha responsabilidade. Agora a gente começa já a entrar mesmo nessa questão de direção de congregação. Sim. E aí eu peguei e falei, pastor, falei com ele, né? Falei, vamos orar a Deus, Ivoneide, minha filha Thaisa, na época o Leonardo já é casado. Eu falei, vamos ver com o pastor Edivaldo. Se ele autorizar, tudo bem, eu começo o trabalho. Se não, eu vou quietar o facho, eu não quero saber mais nada, vou ficar só um simples membro lá da igreja e tal, né? E aí, tudo bem. No dia que eu marquei com o pastor Edivaldo, que eu cheguei, aí comecei a conversar com ele, falando que Deus estava me cobrando mais de mim, eu queria ser mais útil para a obra, não queria só esquentar banco de igreja, BBB, aquelas coisas todas. Antes de eu terminar de falar, o pastor Edivaldo falou, não, pode começar. Pode começar lá na sua casa, né? Aí ele falou, ainda vai vendo já um local para você alugar, né? E aí começamos lá, eu falei, pastor, então já vou me desligar aqui literalmente, já vou começar lá, nós vamos ministrar a Santa Ceia lá, etc e tal. Aí ele falou, não, pode começar. Que bênção. E aí nós começamos com 3 famílias, tinham outras pessoas, irmão Jabes, de outros ministérios, que já eram amigos nossos há algum tempo, e eles disseram, quando você for começar um trabalho, nós estaremos com você, né? Teve um outro casal, que inclusive ele chegou a ministrar o curso casado comigo, na época que nós trouxemos para cá, que era da antiga denominação minha, que inclusive eles queriam que eu começasse um trabalho.
Mas não era isso que eu sentia. Eu não sentia que era a direção de Deus começar do nada um trabalho. Sim. Né? Tinha que ter orientação. Um independente, você fala? Né? É Não, difícil. tem que estar. Não, eu sou muito pé no chão. Eu acho que as coisas têm que ser direcionadas por Deus, né? Tudo é o tempo dele, é a vontade dele, não é a minha vontade. Sim. E aí acabou que aí depois eu vim para a Adna, né? E aí comecei lá o trabalho. Essas pessoas realmente, quando eu comecei, elas foram lá comigo. O irmão Gustavo, que é daqui, né? Ele estava pensando em migrar lá para o Mapim, porque é mais perto da casa dele. Sim. Como o pastor me autorizou, eu falei com ele, falei, não, vou estar lá com você. Então ele começou daqui o irmão Gustavo, mais o outro lá, outros irmãos também, né? 3 famílias. O irmão Antônio, que estava aqui, que era o Antônio e a Ilma, você lembra, né? Sim. Eles estavam aqui, e aí o irmão Antônio estava perdido na multidão. Sorveteiro? Sorveteiro. Esse mesmo. E aí o irmão Antônio pega e faz o curso. E o irmão Antônio se identificou muito comigo. Que legal. Ele é uma benção. E aí eu saí, fui embora, não falei para ninguém. Até porque eu não conhecia muita gente, que apesar de ter ficado 10 meses aqui, praticamente quem me conhecia só o pessoal do curso, né? Porque o senhor também estava muito envolvido no trabalho, né? Também, né? Porque demanda muito, né? Então o senhor estava ali com aquela turma que o senhor estava ministrando, né? E aí eu pego e comecei um trabalho lá e tudo bem. De repente, acho que nós estávamos lá uns 15 dias lá, eu recebo um telefonema do irmão Antônio. Pastor, porque antes eu já me chamava de pastor, né? Pastor, eu estou sabendo que o senhor começou um trabalho aí em Vaza Grande. Irmão Antônio, eu estou aqui, falei com o pastor Divaldo, nós estamos aqui, começamos aqui em casa. Mas por que o senhor me avisou, pastor? Eu quero estar onde o senhor está. Ele é bem engraçado, né? Ele é muito... Eu quero estar onde o senhor está, não sei o quê, eu e minha família. E o pior é que aí eles recebem uma profecia dizendo que eles deveriam acompanhar um casal que estava começando um trabalho novo. Olha! Aí ele não teve dúvida de que ele deveria estar lá. Ele foi lá, e aí começamos então, na minha casa, né, na varanda da minha casa em Vaza Grande, eu já comprei umas cadeiras, aquelas cadeiras simples, branquinhas, né? De plástico, né? De plástico, colocamos ali. A Taizinha, minha filha, ela tocava, né? E tinha uma caixa de som lá e uma guitarra que eu tinha presenteado dela. E aí ela pegou a nossa televisão e colocava em cima. Nós amarrávamos a televisão em cima, no caibro da varanda, e ali servia como data show ali. Como só telão ali. Projeção ali das músicas, etc e tal, e começamos. Mas tá bom, pastor, porque eu lembro quando eu era lá rapidinho aqui, você falando sobre a igreja pequena, em 2013 eu fui trabalhar no interior como assessor também. Eu trabalhava lá na cidade de Tiquira. Você deve conhecer Tiquira, depois de Rondonópolis. Sim. E aí, a dificuldade das igrejas é que a maioria das igrejas não tinha nem equipe de louvor. Era pequenininho e tal, e aí não tinha um louvor, não tinha nada. Colocava lá no YouTube, muitas das vezes, colocava a música e mandava bala. Se você já tinha alguém ali para poder tocar e ter uma projeção, já tava bom demais. Isso, exatamente. E aí, irmão Jabes, aí Deus foi abençoando, né? Com 3 meses ali a gente já mudou, Deus abriu uma porta no local ali. E como que foi assim? As pessoas foram aparecendo na sua casa? Ou você fazia ali um convite na vizinhança? Não, na vizinhança não. Eu não fiz assim um sistema de evangelismo, não. As pessoas que estavam indo, elas acabavam trazendo algumas outras. Os próprios membros iam trazendo... Que legal, e muito ali bom. Começou, né? E aí as pessoas iam vindo, e aí nós mudamos. Eu falei, eu acho que é bom, já está na hora de mudar, né? E aí, mas foi rápido, 3 meses? 3 meses. Encontramos um local ali próximo da prefeitura, que é uma ruazinha vicinal que desemboca no Conselho Tutelar. Ela é um andarzinho, ela era pequena, mas tinha um andarzinho. E ali tal, eu lembro que na época eu chamei o pastor Divaldo, queria que o senhor fosse lá ver, né? Para ver se o senhor autoriza a gente começar lá tal. Aí ele autorizou, foi lá ver o local. E aí começamos ali. Aí compramos, né? A igreja nos abençoou com, salvo engano, 2 caixas de som, 3 microfones. Deu um kitzinho básico ali para a congregação. E aí nós compramos cadeira e fomos comprando. E Deus foi abençoando o trabalho, já assim, as coisas foram acontecendo, a igreja foi crescendo, né? E eu realmente, até hoje, eu não sinto que eu tenho capacidade, né, para estar à frente de um trabalho. Eu falo isso, não é demagogia, Deus conhece meu coração. Eu sempre me sinto que eu não estou preparado para estar à frente da obra. Né? Eu acho muita responsabilidade. Que os desafios são enormes, né? Só que a chamada era grande no meu coração.
Era algo assim que vem de dentro. Ardia. Né? A minha esposa, a princípio, ela resistiu um bom momento, né? Nós fomos até sendo aconselhado antes, né, por uma outra pastora, que é onde meu irmão congrega, e aí ela resistiu porque ela achava que ela queria ficar só com casado para sempre. Esse trabalho tá gostoso, tá aqui, eu já sei como fazer. E ela já enxergava o tamanho da responsabilidade, e eu não tinha dimensão, eu também não me preocupava com isso. Era algo muito forte que estava aqui dentro de você estar ajudando pessoas. Então nós começamos, e lá foi crescendo o trabalho, né? Aí Deus vai acrescentando, já, sabe? Quando é um trabalho idealizado por Deus, onde você não está querendo a glória para si, as coisas vão acontecendo. É verdade. Sabe? E Deus sabe que eu não comecei aquele trabalho pensando em ser beneficiado, nem financeiramente com aquilo ali. Né? Sim, é o amor pelas almas mesmo, né? Exatamente, de fazer por fazer a obra de Deus, fazer algo. E eu sei que a Bíblia diz que aquele que escolhe o episcopado, excelente obra almeja. O apóstolo Paulo disse isso. Só que a gente sabe que a função é espinhosa. Sim. E eu também não tinha dimensão disso. Eu tinha conhecimento de um pequeno grupo casado para sempre, que a gente ministrava, era pouquinhas pessoas, você sabia controlar a situação. Quando a igreja foi crescendo, aí ela apresenta muitos problemas. Sim. Né? E aí vem a dificuldade, o desafio, porque eu também era muito maduro ainda, né? Na fé, nunca tinha dirigido uma igreja. Aí vem um desafio, como é que procede dessa forma. Mas eu nunca fui de ter medo. Amém. Né? Porque ter confiança, né? Eu tive a confiança de que eu estava ali porque Deus, ele estava estabelecendo, e quem estava na direção era ele. É isso que é interessante, né? Você ter o pastor Divaldo fala sobre a missão, né? Deus tem falado ao nosso coração muito por meio da vida dele, sobre a comissão, né? Não é um voluntariado. O Senhor sabe, Deus colocou um trabalho no meu coração. Olha, eu posso não ter condição, eu não tenho condições de resolver tudo que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer de tudo que virá, mas eu sei que Deus me chamou para isso, eu sei que Deus colocou essa missão no meu coração. Então eu vou consciente de que Ele estará conduzindo os nossos passos, conduzindo as coisas, né? Dando o escape, dando a palavra, dando a orientação, dando o caminho, né, a seguir. Eu acho que é por aí, né, pastor? Por aí, é o comissionamento, né? Porque todos nós que aceitamos Jesus, né, quando Deus ele nos escolhe, aí nos capacita e depois nos envia. Sim. Então, quer dizer, esse comissionamento é para todos que aceitam o Senhor Jesus, não é só para pastor que tem chamado diferenciado. Porque, Jabes, é bom a gente entender que aquele que não tem chamado para o pastoreio, ele não permanece por muito tempo. Porque a missão é árdua. É difícil. A missão é árdua. Então, se você não tiver um chamado, você não permanece. É verdade. Porque os confrontos são grandes, né? Os desafios são grandes. E se você não tiver maturidade espiritual, né, com Deus, uma vida íntima com Ele, e aí você às vezes não suporta. Por isso que Paulo também orienta que não sejam neófitos, que sejam pessoas que têm ali uma experiência a lidar, porque os desafios são grandes, né? E às vezes a gente é pego de surpresa, até por aqueles que estão, principalmente, a maior surpresa, acho que a dificuldade maior é aqueles que às vezes você está contando e no momento da dificuldade falha. E aí pronto, aí você se surpreende com muitas situações que você não esperava. E se você não tiver uma base em Deus para compreender o ser humano, né? E aí você sucumbe, né? Algumas vezes, né, intencionei abandonar o barco, né, por algumas circunstâncias que não foram tão graves, mas que de alguma forma, dada a minha imaturidade ainda espiritual, a altura do que o ministério almeja, a função almeja, naquela ocasião eu pensei realmente em desistir em alguns momentos, né? Mas pastor, sabe, eu acho que é bom o senhor falar sobre isso, porque há uma ilusão, às vezes, de que ser pastor é tranquilo, você vai lá, prega no domingo, tá ali, resolve um negocinho. Cara, e o senhor, a gente passa por momentos de dificuldade, né? Que às vezes eu vejo assim, eu não sou pastor, mas eu vejo que principalmente o dirigente de igreja, o pastor, às vezes ele tem que saber lidar. Por exemplo, o pastor Divaldo é líder de uma grande congregação, de um grande trabalho. Então, ele tem ali, às vezes, até dificuldade de ter amigos verdadeiros. Deus coloca pessoas ao seu redor, mas tem muitas pessoas que querem chegar por causa de
uma influência, de um poder, e isso tanto na igreja grande como na igreja pequena. Que querem uma posição, que querem alguma coisa. E às vezes o pastor tem já relatos de pesquisas de pastores com depressão, pastores que até cometeram suicídio, se perderam no caminho, porque às vezes tem dificuldade de ter alguém ali com ele realmente, que seja um ombro amigo, uma pessoa verdadeira, que esteja ali com ele, né? Porque você administra isso, né? Às vezes o senhor tem um grande amigo, né? E aí a pessoa olha assim, não... nem sempre é bem compreendido, né? E eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? E o senhor relatou pensou em algumas vezes parar, né, com o trabalho. Grandes missionários, se você for pegar a história deles, passaram por momentos de, olha, será que é isso mesmo? Será que isso tá certo? Perderam entes queridos, perderam família, perderam, né? Ou às vezes não tão trágico, né, como a perda de um ente querido, mas uma resistência muito grande em determinadas coisas. E eu acho que esse é um momento que o senhor olha para Deus e fala assim, Deus, o trabalho do senhor me ajuda, né? Você lembra Moisés? Uhum. Né? Ele fala para Deus, por acaso fui eu que girei esse povo no meu ventre? Né? E aí Deus fala, então eu vou acabar com esse povo. Não, por favor, Deus, não faça isso, dá mais uma chance. Né? Então, a vida do pastor é mais ou menos isso. Às vezes você fica assim, se decepciona, e aí você não está muito preparado e você tem esse pensamento de fracasso. Porque quando você desiste, você acaba de alguma forma fracassando. E você lembrou muito bem dessa onda que teve de pastores se suicidando, pastores com depressão, etc. e tal. É realmente uma função árdua, Jabes, porque além de você administrar, no meu caso, eu tenho que administrar o meu trabalho secular, né? Para você ter uma ideia, 7h30 da manhã até meio-dia eu estou trabalhando em casa e online. Almoço, meio-dia e meia, o máximo eu estou no fórum. E eu saio de lá 7h30 da noite, 8 horas. Então, eu chego em casa ainda, muitas vezes tem aconselhamento. Né? Quando você chega do serviço, vai direto para a igreja. Né? Só para você ter uma ideia, às vezes você fica lá até meia-noite, 1h da manhã com alguém aconselhando. Mas isso é prazeroso. Sim. Isso não é peso. Para quem tem o chamado, é prazeroso. Interessante que eu pego e começo então a fazer a obra de Deus. E em determinado momento, eu quis desistir. Eu falei, vou procurar o pastor Edivaldo, vou falar com ele a situação, só que eu procuro evitar ao máximo trazer qualquer coisa para o pastor Edivaldo. Né? Eu sei a loucura que é isso aqui, né? A responsabilidade dele, é muita coisa que ele tem que atender, então quanto menos eu trouxer para ele, é melhor. E aí, então, eu peguei, quando eu intencionava a vir falar com ele, definitivo, que eu quero, eu botei no meu coração que eu ia parar. Fechou o coração, né? Seu coração aí fechou eu era também. assim, pego por uma falta de paz muito grande. Eu passei a não dormir à noite. Rapaz. Quando eu folgava, eu ficava tranquilo. Quando eu intencionava, agora eu vou lá falar com ele. Aí vinha aquela falta de paz de novo. Final das contas, Deus usa uma irmã que não sabia de nada que estava acontecendo e entregou uma profecia assim, muito bacana, e falando que ele que estava no controle, que ele que me sustentava, que ele que tinha me colocado aquele ali, refrigério na etc, alma, né? e tal, bababá, tal. E aí, irmão, ele me fez, irmão Jabes, Deus, o Espírito Santo falando bem assim no meu coração, olha, quem é você? Você está muito melindroso. Você está se achando que é alguém. Você sabe o que eles fizeram comigo na cruz do Calvário? Você está se achando injustiçado ali, alguma coisa assim, Deus fez. Injustiçado, ingratidão. Aí ele me faz refletir. E eu não tive pecado. Eles me penduraram numa cruz. E você, Jurandir, pecador? Só por causa dessas coisinhas você já está querendo parar? E aí veio o aconselhamento real que mudou a minha história. O Espírito Santo no meu coração. Olha, faça por mim, não por eles. Irmão Jabes. Que palavra, hein? Glória a Deus. Que palavra forte no nosso coração. E eu sempre me emociono quando eu falo sobre isso,
porque foi um aprendizado muito grande, né? E aí eu comecei a refletir mesmo, falei, poxa, quem sou eu? Para querer achar importante, né? Quer dizer, e aí quando ele falou, faça por mim, não por eles, aí ele me fez lembrar, ele falou, você está vendo fulano que te auxilia, ciclano, e foi apontando na minha mente. Eles podem te decepcionar um dia. Mas ele fala, trabalhe com essa possibilidade. Porque se um dia acontecer, você não vai se surpreender e não vai sofrer. Então, eu comecei a agir as coisas com os olhos espirituais. Quando eu entendi que eu comecei a fazer exclusivamente para Deus e jamais pensar em algo em troca, em gratidão, jamais. Na retribuição, isso tirou um qualquer peso coisa tão grande da minha mente, minhas costas, que a partir daí eu comecei a ser diferente, a fazer para Deus, jamais esperar reconhecimento, por amor a Cristo. E isso mudou a minha história. Quer dizer, hoje eu percebo que o ministério ele não é tão pesado, porque cabe a Deus conduzir, a obra é de Deus, a obra não é nossa. Então, quando o crescimento quem dá é Deus, então você começa a aprender no ministério, às vezes você é bem maturo, você quer fazer as coisas do seu jeito, você quer que as coisas aconteçam. É o que Jesus fala, né? A gente tem que levar o fardo dele, que é leve. Há um fardo, mas quando é o fardo de Cristo, ele é leve. Se a gente está querendo, você está tão pesado, é porque a gente está trazendo o nosso fardo. A gente está colocando as nossas coisas, a nossa expectativa, a nossa perspectiva, o nosso desejo. E Deus está falando, calma, o meu fardo, o fardo que Deus tem, ele é um fardo, mas ele é leve. Ou seja, há algo que você vai ter que abrir mão, você vai ter que conduzir. Mas quando o senhor falou assim, a obra é dele, né? Eu acho que isso o pastor Divaldo nos fala sempre a respeito do pastor Eduardo. E não sei se o senhor chegou a ser ministrado pelo pastor Eduardo aqui. Não. Eu tive esse privilégio, né, adolescente aqui, a ouvir o pastor Eduardo Joerg. E Deus trabalhou no coração dele essa mensagem, esse ensinamento. Olha, a obra é minha. E ele conversava com Deus com sinceridade, que ele falava que ele não perdia noite de sono. Porque ele falava assim, Deus, eu me esforcei. Como você falou assim, fazer o máximo, fazer o seu melhor. Faz a sua parte. Ele fez assim, hoje eu me esforcei para resolver os problemas que estavam aqui. Aquilo que chegou a mim a fazer, eu fiz o meu melhor. Mas agora eu vou descansar. E a obra é do Senhor. Quem construiu essa obra não fui eu. Os problemas não são meus. Essa obra é do Senhor. O Senhor que vai conduzir. Então ele orava e deitava e dormia. Que ensinamento, né? Para você conseguir chegar nesse nível de ensinamento. É uma revelação do Espírito Santo mesmo, né? E para chegar nisso, aí você apanha muito, né? Sim. Porque Deus vai ensinando, é uma escola. Ser dirigente, você tem que aprender muito. E naquela ocasião, é carregado de frustrações, por exemplo. A gente às vezes quer que as coisas aconteçam pela nossa força. Quer dizer, eu quero fazer acontecer. E não vai acontecer nunca. Se nós não mudarmos essa mentalidade e falar, não, Deus vai fazer acontecer, você vai se frustrar e você não vai chegar a lugar nenhum. E aí vem, né, porque você anseia. Naquela época eu tinha uma ansiedade muito grande para encher a igreja, né? Essas coisas todas. Deus vai trabalhando com você o tempo. Olha, a igreja, eu que vou acrescentar a alma ali. Vou acrescentar ali. Então, quer dizer, você vai aprendendo, né? E aí E será que a gente está querendo almas pra gente olhar de cima e ver aquele monte de gente ali com você, ou você tá realmente preocupado individualmente com cada alma que está ali? É isso, você tá preocupado com o seu próprio ego, quer dizer, de mostrar para que, olha... Pastor, olha aqui quanta gente eu consegui. Então, assim, eu nunca fui muito assim desse lado, né? Não, mas uma reflexão importante. Eu digo assim, mas acaba tendo no seu interior algo assim que você quer que cresça rápido, etc. E a obra de Deus... é ele que dá o crescimento. É verdade. Ele que dá o crescimento. Então, trouxe também frustração acerca disso, né? Mais algumas outras coisas. E aí foi quando eu tive essa intenção e quando o Espírito Santo trabalhou no meu coração. E aí, hoje eu não tenho mais esse peso. E aí, voltando aos pastores, né? Aquela onda de pastores que suicidavam, porque há realmente, irmão Jabes, uma cobrança muito grande. Sim. Entre você, a sua decisão e Deus. Porque era muito simples. Você fala, não, eu não quero mais, acabou.
vou cuidar da minha vida, da minha família. E aí vem depois aquela culpa, aquele compromisso pessoal seu que você assumiu com Deus. Então, o que eu quero entender hoje, a questão desses pastores que fracassaram, né? Aquela culpa dele, do ministério, ficou muitos anos ali, e na verdade ele não quer deixar, só que aí deixa da forma mais errônea, que é suicidando. Sim. Não teve a maturidade, não teve o crescimento de Deus para suportar. E às vezes Deus também, eu entendo que vai chegar um dia que você vai ter que passar o cajado. Uhum. E há pessoas que não querem passar. Né? E Deus tá falando, entrega o cajado, eu tenho outra missão para você. Não, mas eu quero ficar aqui, como o senhor falou ali, ardia no seu coração o ministério do Casados para Sempre, ardeu por aquele tempo, mas aí Deus começou a gerar o desejo de outras coisas no seu coração. Pensou se o senhor ficasse, não, vou ficar só com isso aqui, eu vou ficar só com isso aqui. Não que seja uma missão pequena, mas era uma missão relevante, mas Deus já tinha outro desafio. Talvez se eu tivesse infeliz trabalhando com Casados para Sempre, não estaria entregando o seu melhor. Isso, ou talvez Deus não estaria abençoando ali, né? Exato. E Deus, não, agora o seu desafio é esse. A gente não sabe o que Deus tem pro senhor daqui a pouco, um mês, 2 meses. Vai que Deus começa a falar assim, Jurandir, esse tempo aqui, na verdade é grande, encerrou. Agora eu tenho um novo desafio para você. E é difícil pra gente entender, sair da onde a gente já tá acostumado, né? E dessa zona aí, muitas vezes, de conforto. Mas já, você sabe que hoje eu já tenho assim, essa maturidade com Deus. Amém, glória a Deus. A gente tem que aprender, né? Você vai aprendendo, né? Essa questão do apego é excessivo, não, porque se a obra é dele, né? Você vai permanecer ali enquanto ele achar que você que você vai permanecer ali. Quando Deus fala, não, encerrou o tempo, quer dizer, amém. Se eu estou trabalhando para Deus, né, eu não tenho que questioná-lo. Né? Eu estou trabalhando para Deus e não para mim, né? Eu tenho que apenas agradecer a direção dele, seguir a direção dele. É por isso que os nossos olhos espirituais e ouvidos espirituais têm que estar abertos para ouvir qualquer a intenção do Espírito, né? Para nos direcionar e nos guiar. E aí, aconteceram muitas coisas boas, né? É uma alegria quando você vê uma pessoa se convertendo, é muito forte a emoção quando você vê uma pessoa se libertando, né? A pessoa vai crescendo, você pega uma família com a família arrebentada, né? Relacionamento ali todo conturbado, e aí você vem e ajuda aquela família, né? Leva Jesus para a vida dela, há uma transformação, né? Nós temos vários casos de família, né? Que estava destruída, hoje está servindo a Deus, hoje tem função na igreja. Isso deve ser maravilhoso. Né? O trabalho. Né? E aí eu tive assim o privilégio também, e Deus é bom, dele acrescer pessoas, também família, na nossa congregação, né? Que bênção. E aí, acrescentou também, irmão Jabes, líderes, né? Então, hoje, nós estamos lá na congregação, tenho um privilégio, assim, e a alegria de dizer que hoje eu posso sair da igreja que eu não tenho muita falta. Porque as pessoas me substituem, a obra continua. E esse foi também o meu entendimento, porque a obra não é minha. Então, fazer discípulo, isso foi minha meta, sabe? Isso. Não, eu estou fazendo para Deus. Então, essas pessoas também precisam crescer. Elas têm que expandir o evangelho. Nós não podemos ficar em 4 paredes. E essa é a ideia. Então, nós temos lá, eu lembro que quando nós fizemos aqui, com o irmão Ribeiro, quando ele estava à frente, o impacto, né? Uhum. E ali, nós trouxemos na época 25 pessoas, que a igreja já estava começando, e eram praticamente todos líderes. Já pessoas que têm capacidade, pessoas já realmente convertidas, né? Hoje nós temos vários pregadores na nossa congregação. Que bênção. Né? Isso é o fruto de um trabalho sadio, né? Trabalho sadio. Porque, sabe, o pastor também, até, desculpa interromper, que tem assim, às vezes o pastor se esgota porque ele não quer ver o crescimento do seu rebanho. Ele quer conduzir tudo, trazer tudo na mão dele. Eu lembro que eu fui certa vez numa congregação, fui convidado a dar uma palavra, e aí eu fui na congregação. E eu cheguei lá, uma congregação pequena, que já tinha mudado de diversos lugares, diversas tentativas desse trabalho funcionar. O trabalho não ia pra frente. E eu assim, né, falando, eu achava estranho, né, um trabalho que não cresce, que não vai pra frente, que não vai... Aí eu comecei a observar o Espírito Santo me chamou a atenção para a postura do líder, porque as irmãs iam louvar,
ele pegava o microfone para cantar com as irmãs. O louvor, que era 2 crianças lá, 2 adolescentes que faziam louvor, ele não deixava o louvor tocar, ele que ia lá e cantava. Ele queria estar em tudo, dominando tudo, achando que sabia melhor e saber melhor. E aí o que acontecia? Ele matava as ovelhas que estavam ali tentando se firmar. E você, quando líder, você tem que deixar o seu rebanho, as suas ovelhas. Eu penso assim, né? Você, como pastor, você tem que fazer com que as suas ovelhas conduzam. Não você tem que ficar ali metendo a mão em tudo. Não, deixa. Elas precisam aprender, elas vão crescer, elas têm capacidade, né? Do Espírito Santo que está capacitando, né? E acabou que o trabalho acabou fechando mais uma vez. Porque, por causa dessa postura, sabe? Irmão, você que é líder, você, né? O pastor só falou assim: eu tenho pregadores, tem pessoas que estão ali. Mas se o senhor tomar de assalto o púlpito e falar assim: ninguém mais prega, só eu prego, só eu falo, ninguém mais fala. O que acontece? Você vai matar essas pessoas, né? Interessante, pastor Jabes, que a gente sempre faz questão de enfatizar, né? Ensinar os irmãos, que às vezes a pessoa também só almeja púlpito, né? Sim. Só quer saber do microfone, né? E o cuidado que o pastor deve ter, pelo menos eu tenho essa prática, é de saber como é que está a vida espiritual dessa pessoa para você delegar algo para ela fazer. Sim. Né? Que aí, infelizmente, também, hoje é uma grande dificuldade se encontrar um obreiro assim, que esteja nessa altura, né? E é só esse cuidado que eu tenho. Mas, não tem ciúme de púlpito, né? Microfone. Você quer ver uma coisa que me deixa assim desconfortável? É usar terno. Até minha esposa fala que eu sou antissocial, né? Mas assim, se eu tivesse despido do jeito que eu tô aqui, né? Melhor coisa. Até sem gravata, eu me sentia muito mais à vontade, né? E aí as pessoas vão crescendo, né? Você vai dando oportunidade. Você vai orientando, vai dando oportunidade, elas vão crescendo. Então hoje a nossa congregação, já passamos por muitas lutas, né? Assim, mas assim, não foi... Eu lembro, bem no início, quando nós estávamos lá no primeiro local ainda, Deus deu uma visão para uma irmã, e ela vendo, disse que apareceu assim um rio grande, e de repente tinha uma calçada assim, e tinha vários peixes grandes, pequenos, bonitos e feios. E disse que o marido dela tirava o sapato assim, e ficava brincando com esses peixes assim com o pé. Aí de repente aparece três sacos na frente dela. Um vazio, outro amarrado pelo meio e outro aberto com a bolsinha de mulher lá dentro, com o zíper fechado. Aí ela questiona a Deus: mas Senhor, o que significa esses sacos? Aí ele usa a palavra e fala: fala para o meu servo que esse saco da boca que tem a bolsinha no meio de mulher são as pessoas que vão passar por ali e não vão permanecer. Mas diga a ele para tratá-las bem, igual ele trata as pessoas da igreja. Olha que coisa. E esse outro saco amarrado pelo meio, esse aí já são as pessoas e as ovelhas que ficarão ali e não sairão. E esse saco aberto, esse aí é que eu vou encher de ovelhas naquele lugar. Que bênção. Isso foi bem no início. Aí começa as coisas a acontecer. Começa a acontecer, Deus vai prosperando, vai acontecendo. É lógico que a nossa congregação, ela já está hoje realmente com a cara de congregação, né? Ela ainda é pequena, a nossa congregação. Vocês estão com um público lá mais ou menos quantas pessoas? Nós temos hoje aproximadamente, contando com crianças, umas 180 pessoas. Nossa, bastante gente, pastor. Bastante gente. Já temos, assim, se contar com crianças, já tem mais ou menos esse número. Nossa, muita gente. Bastante gente. Que bênção, né? Que Deus prosperando no trabalho. E aí a gente vai pedindo a Deus, irmão Jabes, para ele me ajudar a não atrapalhar a obra dele. E eu acredito muito que ali ainda vai crescer muito, vai expandir aquela congregação no momento de Deus. Né? As coisas já estão acontecendo, e porque tem muitas pessoas boas ali preparadas. Sim, né? Então, o dono da obra que está cuidando, né? E eu tenho pedido muito a ele, sabe, assim, orando, falo: Deus, me dê sabedoria
para direcionar de como fazer, né? Não fazer a minha vontade. Eu jamais quero aparecer, Jabes, é uma coisa que não existe em mim. Sabe, a questão de querer mostrar o que eu faço, eu não tenho que mostrar para ninguém. A obra é de Deus, como o pastor Edivaldo sempre fala aqui. A obra não é minha, é de Deus. Então, a preocupação minha é fazer para Deus. É Sim. como Deus está enxergando o trabalho. Sim. Né? E aí, quando você exercita o que o Espírito Santo te ensinou, ó, faça para mim e não para eles. Porque a gente já teve tanta assim, frustração, né? Que você pega uma pessoa talvez arrebentada, do nada, você vai lá, ajuda, né? De todas as formas. Dedica o tempo, talvez vai até atrás. financeiramente, envolve a igreja para ajudar. Aí depois a pessoa sai, não dá nem um tchau, né? Isso aí foi um dos motivos também que me frustrava na ocasião, né? Sim. E aí foi onde hoje eu não tenho mais esse. E é igual aquela questão que falou, tem pessoas que vai só passar por lá, mas trata elas bem como você trata as outras. Olha que coisa incrível. E eu sempre fui uma pessoa assim muito, eu queria as pessoas todas comigo. Sim. Olha, passou alguém ali, eu gostaria jamais que alguém saísse. Se alguém sai, fico com tristeza no coração, sabe? Aquilo me machuca, porque é amor pelas almas. E é o que eu tenho pedido a Deus, já. Eu oro a Deus e falo, Pai, me faça ter o amor que o Senhor teve para com a gente. Porque o ministério é diferente. Você não está ali para defender em seu favor. Uhum. Né? Sim. Então eu estou ali para trabalhar para Deus. Então eu preciso enxergar as ovelhas do Senhor, que não são minhas. Eu jamais me atrevo a dizer, o Jabes é minha ovelha. Né? Eu penso que nós não temos ovelha. A ovelha é do Senhor, nós estamos ali para cuidar. Fomos escolhidos, o privilegiado de ter uma ovelha para você cuidar e direcionar. Sim. Sob a orientação de Deus. Então, tem que ter muito amor. Porque o ser humano, assim como... outra coisa que o Espírito Santo falou para mim na época. Falou assim, olha, você tem que... Tá vendo essas pessoas? Então, trabalha com a perspectiva de que elas podem te frustrar. Sim. Que elas podem voltar contra você. Assim como você também pode frustrá-las. Aí você começa a entender. Entendeu? Poxa, eu também posso decepcionar as pessoas. Porque a gente se coloca numa posição, às vezes, de que não reconhecer que você também erra, né? Você é pecador. É por isso que eu falo, olha, não é privilégio nenhum, sabe? Não é. É uma excelente obra que você almeja para fazer para Deus. Então, enquanto eu não tenho esse entendimento de que eu estou fazendo para Deus e realmente não permitir jamais que o orgulho tome conta de mim e achar que eu sou a última bolacha do pacote, né? As coisas não vão acontecer. É verdade. Então, a humildade, a simplicidade, ela sempre vai prevalecer. E tem que ser vigilante, né, pastor? Não é porque... direto tem que ser, né? Não é porque começou, a gente vê Saul, né? Saul começa ungido, escolhido e tal, e aí ele se deixa ali, erra, porém não se arrepende. Se ele tivesse se arrependido do seu erro perante o povo, ali talvez o destino dele fosse outro. Mas ele persiste no erro. E eu acho que isso na vida do dirigente, do pastor, é muito relevante. Não, eu venho acertando. E às vezes você tem que tomar cuidado para você não, aos poucos, se distanciar do caminho, né? É verdade, já. E você ter essa consciência. Para aí, opa, isso aqui não está dando... Por que está acontecendo isso? E vai para o joelho. Pai, me dá orientação. Como que eu vou agir nesse caso? Né? Porque se fosse outrora, não, você já... né? Quer dizer, não, vou resolver isso aqui no braço. Na verdade, quero ver que eu não vou resolver. Minha autoridade vai prevalecer aqui, quer dizer. Né? Isso. Então, eu lembro muito bem que o pastor Edivaldo falou uma vez na reunião do obreiro, que é essa questão de ter ciúme de púlpito, né? E aí o pastor Edivaldo falou assim, eu gostaria que Deus mandasse mesmo pessoas muito melhor do que eu. Quer dizer, muito mais capacitado, que eu ia ficar com o braço cruzado e a igreja está caminhando. Mas o cajado está em minhas mãos. Então não há motivo de você ter ciúme de alguém, uma pessoa, porque na verdade, já sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Sim. Em todos os sentidos e níveis. Não é porque eu estou ali na direção que eu sou melhor. Quer dizer, olha para você ver, em termos espirituais, em termos intelectuais, Arão era melhor do que Moisés. Sim. Moisés, eu não sei falar, Senhor, eu sou pesado em palavras. Tenho minhas dificuldades, minhas limitações. Não, eu não vou encarar isso, não.
Mas aí Deus não desistiu dele, porque ele tinha qualidade de pastoreio, que o outro já não tinha. O outro sabia gesticular bem, falava bem, se expressava bem, sabia desenvolver e desenrolar as coisas. Mas o chamado foi para Moisés. Quer dizer, então eu vou colocar auxiliar para você, mas você que tem que estar ali na frente, porque conhecia o coração. Não, e o próprio Moisés, é isso que você está falando, importante, porque o Moisés chegou a um ponto que o sogro dele visita ele e fala assim: Moisés, você está atendendo as demandas do povo? Não, vamos orar aqui, vamos dividir. E Moisés, é interessante que sai dele a unção para os seus auxiliares e eles começam a atender o povo e a resolver ali o problema, por quê? Mas Moisés também teve que se dispor a passar isso. E às vezes também tem um pouco de dificuldade disso, né? Falando, não, agora esses problemas aqui, essa missão, eu tenho outra missão. Deus tem essa missão para mais pessoas me ajudarem, né? Mas é muito prazeroso, Jabes, assim, é bom, assim, eu me sinto, às vezes algumas pessoas mais próximas chegam assim, nossa, mas você trabalha muito, né? Porque na vida secular, e o nosso trabalho, você trabalha também no judiciário, né? Nessa área jurídica, exige muito mentalmente da gente. Desgastante. Então, no meu caso, eu assessoro um magistrado e ali vem de tudo, né? Aquelas decisões urgentes, são situações complexas, plantão, que exigem um tirocínio muito forte. Ali você tem que dedicar, você tem que estudar, etc. e tal. E você não se desgasta fisicamente, mas psicologicamente. Então, você chega para você conduzir tudo isso, né? Aí eu falo, mas, meus irmãos, esse tempo eu cheguei aconselhando uma pessoa lá, nós ficamos até altas horas da madrugada, né? Na quarta-feira, eu cheguei do fórum. Na quarta-feira nós temos culto, começa às 19h30. Eu vou direto do fórum para lá. Não tem jeito. Né? E aí depois ainda permaneci até um período, mas como que você suporta? Aí eu disse para essa pessoa, eu falei, olha, na verdade, as questões relacionadas ao ministério, para mim, é um refrigério. É como se fosse uma válvula de escape. Olha que interessante. É prazeroso. Né? Então, essa que é a diferença daqueles que têm um verdadeiro chamado para a obra e daqueles que não têm. Porque não é uma missão... Tem os seus desgastes, igual a gente já comentou aqui algumas coisas, mas o fruto daquilo é agradável, é bom, né? Porque eu penso assim, que é quando você vê o Espírito Santo agir, né? O senhor deve ver muito isso, né? Viver essas experiências do Espírito Santo agindo no nosso coração. E aí o refrigério é automático, né? Porque o Espírito Santo que está agindo, é o poder de Deus que está agindo na sua vida, e você ser um vaso de barro com um tesouro ali dentro, né? A gente tem falado muito sobre isso, sobre se permitir ser um instrumento, né? De Deus. E a coisa mais prazerosa é quando você percebe que Deus usou a sua vida, mas aquilo não é seu, né? Você não pode trazer aquilo, é mérito meu. Não, mérito é do Espírito Santo, é de Deus, é de Jesus Cristo. Mas nossa, que privilégio que ele me permitiu ser um instrumento nesse momento, né? E aí pronto, aí você vai. Às vezes realmente há um desgaste, né? E aí talvez uma decepção, uma tristeza, mas isso é por pouco tempo, né? Depois você vai ali, dobra o seu joelho, aí o Espírito Santo faz você se colocar no seu lugar, né, entender. Porque se nós compararmos, Jabes, o que fizeram com Jesus Cristo, né, ele veio para os dele, quer dizer, foi o que foi refletido no meu coração naquela ocasião, com bastante nitidez. Quer dizer, olha, Jurandir, quem é você? Você sabe o que eles fizeram comigo? Me chamaram de diabo, de Beelzebub, armaram para mim, eu vim para os meus, eles fizeram isso comigo. Me fez lembrar a história de Moisés, jogaram pedra na cabeça de Moisés, cara que dedicou a vida para eles, né? Então, aí você começa a meditar e falar, poxa, realmente, Senhor, eu não sou nada, né? E aí você começa a pedir inspiração a Deus para você errar menos, para você não decepcionar as ovelhas do Senhor, sabe, Jabes? Deus me fez entender o seguinte, falar, olha, não foi você que derramou seu sangue naquela cruz do Calvário por ele ou por ela. Por isso que o pastor ele tem que estar muito mais acima, um nível muito mais elevado, para entender a ovelha do Senhor. Então, há uma miscigenação, há uma mistura. Porque a igreja do Senhor tem aquelas que têm níveis espirituais diferentes. Tem um que está começando agora,
Tem aquele que, apesar de ser um cristão bem antigo, mas ele não cresceu espiritualmente, ainda está indo no leitinho materno, como diz o apóstolo Paulo. Tem aqueles que já estão mais acima, mas é orgulho e a soberba toma conta. Então, muitas vezes você não entende que ele está mais fraco. Por isso que é legal, eu gosto de ler as cartas de Paulo sob essa perspectiva, que Paulo vem falando assim, ó, ele dá uma segurada naquele que tá querendo correr muito, mas empurra o que tá aqui atrás e vai pra não sei o quê. Se você ler as cartas de Paulo, é sempre assim, pegando pra tudo que é lado, fala, ó, gente, calma aí, tem que trazer pro meio. Então, você que, tem gente aí que tá aceitando, querendo que Cristo volta rápido, nós estamos nessa esperança e tal, mas tem uns aí que já pararam até de trabalhar. Ué, peraí, não é assim, tá assaltando a casa da viúva, de forma alguma. Você quer ser no ministério, mas você precisa se dedicar. Então tem ali essa dinâmica. A carta de Coríntios, ela é muito... a igreja de Coríntios estava muito problemática, né, quando Paulo escreve, então ele escreve muitos desses problemas ali do que está acontecendo. Mas, acima de tudo, isso que o senhor falou, né, de fazer parte do reino ativamente, eu acho que é o maior desses privilégios, né, pastor? E interessante uma coisa também que é primordial no ministério, é vida de oração. Sim. A gente, de vez em quando, implementa lá alguns dias de oração. E é evidente o benefício quando a igreja está orando de madrugada. Nós fizemos algumas vezes, né, principalmente no início do ano, e é nítido o agir de Deus, nítido. Acrescenta pessoas novas aparecem, a igreja há uma diferenciação. E aí vem também outro desafio para mim nesse caso, a questão da oração e por conta das atividades seculares, né, que consomem você. Sim. E você participar realmente de madrugada, você orando todos os dias por um período, é um desafio muito grande. Uhum. Porque você tem suas atividades, não tô novo assim como você, né, Jabes? Então não, já tô um pouco amadurecido. As forças não são as mesmas, né? Não, mas eu falo porque às vezes minha filha tem ali esse tempo louco que a gente tá vivendo aí de seca, esfria, esquenta e vai. A gente perde umas madrugadas com ela e não é fácil, não. Tocar, né? Fisicamente, né? Falando, né? O desafio é grande, né? Mas é isso que você tá falando, né? A recompensa, o resultado é muito evidente, né? E aí eu tô bem assim em paz com Deus, né? Porque hoje eu sei que tudo é dele. Amém. Glória a Deus. Não tem apego a nada, né? Não, eu acho que é ele que direciona, o tempo é dele. Jamais, tudo é dele. Então, no dia que ele falar que chegou ali, acabou o tempo, né? Não, vou ficar beiçudo, negativo. Senhor, tu sabes que é melhor, está em tuas mãos. E a ideia, pelo menos é meu pensamento, de quando eu me aposentar, eu dedicar exclusivamente à obra. Amém. Aí você vai ter mais tempo para fazer um estudo mais acurado da palavra de Deus, a trazer um alimento de mais qualidade para a igreja, né, irmão? Sim. Jabes, porque você tem que ter responsabilidade com o corpo, porque as ovelhas não são suas, como eu disse, né? Foi Jesus que morreu por elas, e ele tem um amor muito grande por elas. E esse amor é revelado lá em Moisés. Sim. Na história de Moisés. Observa que Moisés, ele não chegou a adentrar a terra prometida, porque ele, de alguma forma, representou mal Deus perante aquele povo, quando ele bateu na rocha, num valor, com uma força excessiva naquela rocha. Agora imagina, olha o tanto que Deus é ciumento pelo seu povo. Poxa, Moisés foi apedrejado. Todo mundo sabe a história, o homem sofreu demais. Sofreu. Não é? E aí já na reta final, só porque ele bateu um pouquinho na rocha, quer dizer, olha, você não me representou bem o povo. Esse que é o desafio do pastor. Porque vai ter muita gente, né, que é aqueles irmãozinhos difíceis, né, que pode chegar, quer realmente confrontar você, não entende, não compreende, não aceita um não seu. E aí muitas vezes começa o embrião da rebelião dentro do corpo, e às vezes você tem que tomar uma providência mais enérgica para evitar aquilo. E essa questão do não, Jabes, a maioria das pessoas não estão preparadas para elas. Verdade. Né? E outra coisa que é interessante, que muitas vezes as pessoas caminham contigo,
até você não desapontá-la. Desapontá-la que eu digo assim, olha, você discordar de algo dela. Você tem que cumprir todas as expectativas da pessoa. Aí você já passa a ser inimigo daquela pessoa. Isso foi uma das frustrações minhas. Né? Foi quando Deus falou claramente, olha, faça por mim, não por eles. Então, quer dizer, fazamos tudo. Você está fazendo isso aí hoje aqui, né, no podcast, justamente para Deus. Está fazendo para Deus, não para ninguém. Né? Você está fazendo para Deus. Então, quando a gente tem essa consciência, então vale a pena. E a gente precisa valorizar uma ovelha por quem Deus pagou um alto preço e morreu. Então não foi nós, eu falo, Deus, como que eu consigo? Eu falo, me ajuda, não consigo mais, olha a situação, né? Mas eu não posso jamais ter alguma conduta que eu vá jogar uma pessoa para fora da igreja. Né? Porque então, quando Deus corrige, a correção é dele. Não é e quando a gente corrige, é diferente. É verdade. A correção não vai ter efeito. É a correção do dono, do dono da obra. Ele sabe como corrigir. E a aceitação é diferente, né? Diferente. Aí quando é do homem, da carne, só vai trazer prejuízo e destruição. Né? O senhor comentou sobre seu amigo que no ímpeto de lhe trazer para o caminho, acabou que lhe fechou as portas durante um tempo. Mas a sua intercessão, olha que interessante a gente voltar aqui nesse assunto. A intercessão dele fazia com que o Espírito Santo agisse no seu coração. A oração dele. Quando ele foi com a sua força, com o seu desejo, até bem intencionado. Não, Jurandir, vamos lá e tal, deixa essas coisas, não sei o que e tal. Não surtiu o efeito. Mas quando ele se propôs a orar, interceder por você, pela sua família, o efeito, ainda que distante, ainda que longe, ainda que vocês sem estarem juntos, o Espírito Santo... É verdade. Revelou o seu coração. E Jabes, eu acho que é normal, né? É natural no início, quando você se converte e tal, e ali você começava a evangelizar, e eu pregava a palavra para a pessoa, e eu já queria que ela aceitasse na hora ali. Se ela não aceitasse, eu não queria conversa mais. Esse rebelde aí! Eu não queria mais conversa, eu já evitava a pessoa, tal, etc. Olha como que Deus vai amadurecendo a gente, né? E olha aí esse exemplo aí, desse caso que você acabou de falar. Olha, é porque não é o tempo ainda. Jurandir, quanto tempo você levou para vir para Jesus? Né? Você era contra os cristãos, você não aceitava, eu achava um absurdo esse negócio, né? E hoje você está aqui, quer dizer, aquela pessoa também tem o tempo dela e o processo dela. Aquele marido que não veio ainda para Jesus tem o tempo dele. Aquela esposa, vai chegar um momento que Deus vai trabalhar no coração. Então a questão é a gente fazer, e que não é fácil. Sim. Se você não tiver amor no coração, você não consegue, você destrói a obra de Deus. Porque você tem que entender que você vai interceder, vai orar, vai se pôr em propósito. Mas quem vai agir não é você, é o Espírito Santo de Deus. Como o Espírito Santo de Deus agiu na sua vida e te transformou e te trouxe aqui para um ministério que Deus alegra o seu coração, né? Tem as dificuldades, tem as lutas, mas eu creio que a alegria, o prazer, a satisfação de estar cumprindo a obra de Deus é igual, né, se você ler o livro de Atos, né, que os discípulos eles se alegram, né, quando eles são judiados, quando eles apanham, quando eles são chamados, e aí por fim são chamados de cristãos, eles estão alegres, porque estão cumprindo aquilo que Jesus Cristo falou, olha, vai ter dificuldade, o pessoal não vai gostar de vocês, vai ter problema e tal. É quando eles veem esse cumprimento, mas falam assim, ou seja, eu estou cumprindo a palavra de Deus, eu estou cumprindo o propósito que Jesus falou, eu estou cumprindo a missão que ele de fato me deu. Pastor, eu quero agradecer muito sua presença aqui, né? Para mim é um privilégio já convidá-lo a estar novamente aqui com a gente. E eu queria saber assim, se o senhor tem algum recado para o pessoal que está nos assistindo, que eu queria que o senhor mandasse aí um recado, aquilo que Deus colocou no seu coração para nossa audiência. Muito bem. É importante a gente deixar enfatizado, né, irmão Jabes, para as pessoas que estão nos assistindo, estão participando, que tudo tem o tempo do Senhor, né? E vai chegar um momento que ele vai atuar na vida da gente, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter paz no coração. E essa paz, ela não vem se nós não nos dedicarmos a Deus. Essa paz, ela não vem senão
através de oração, através de esperança no Senhor e confiar nele, da confiança. Sim. Porque as coisas acontecem no tempo de Deus. Sim. Né? Então, a minha história, eu penso aqui que, na verdade, foi um testemunho, e como que Deus agiu na minha vida, no tempo de Deus ele vai agir. Em relação ao ministério propriamente dito, é maravilhoso servir a Deus, estar cuidando de ovelhas, é realmente um privilégio. Hoje eu compreendo o que o apóstolo Paulo quis dizer, excelente obra almeja, quer dizer, não é obra do homem, não é do mundo, né? Não é do ser humano, é de Deus, está fazendo algo diferenciado. Né? E ali, deixar para as pessoas, então, assim, uma motivação de entrega totalmente a Deus. Né? E justamente pedir para Deus para que Ele faça a gente olhar as pessoas com o olhar de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele diz, né? Efésios 6, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E às vezes a gente quer lutar um com o outro, né? Tá usando a ferramenta errada. O caminho errado. Né? Quer dizer, o alvo não é o outro semelhante. O alvo é o inimigo, o adversário das nossas almas. Verdade. Então, se eu estou atingindo o alvo errado, quer dizer, vai dar certo. Não vai dar. Se eu não estou atingindo o alvo certo, vai dar tudo errado. Verdade. Então, fica aqui realmente as palavras aqui de Jesus, que todos vocês que estão assistindo possam se empenhar, porque só nele é que nós teremos a vitória. Só nele é que você vai ser melhor, só nos pés de Jesus é que você vai encontrar alegria, só nos pés de Jesus você vai encontrar a vitória, não é? As bênçãos para a sua vida, e só nos pés dele é que você vai ter seus olhos espirituais abertos para a verdade e saber o que ele quer de fato para a nossa vida. Amém. Então fica aqui então minhas considerações, e eu também louvo a Deus pela sua vida, não é? Foi Amém. muito bom estarmos aqui, isso me fez voltar ao passado, né? Isso que bênção! Né? A gente fazer um retrospecto da nossa vida, e quem está nos assistindo também faça isso, não é verdade? Sim. Pensa lá quem você era hoje, como que você é, o que Deus já fez na sua vida, né? E nunca desista. Sim. Porque se você... É o que eu falo também para algumas pessoas lá na igreja, e que eu quero falar também para esses que estão nos assistindo agora. Olha, nunca desista de Deus. Então, o apóstolo Paulo, eu levo ali como realmente uma missão para mim, o que ele diz ali no capítulo 8 de Romanos, que nada nos separará do amor de Deus. Ali não importa a luta, não importa o que nós passamos, não importa a escassez, não importa a separação, não importa a altura, a profundidade, o que vem. E ele fala, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando eu me converto, aí eu falo para algumas pessoas que às vezes estão com problema no casamento, se separa, e aí já não quer mais saber de Deus. Aí eu digo para elas, por acaso foi seu marido que morreu na cruz, ou você, a sua esposa? Quer dizer, não. Então, quer dizer, nada, absolutamente nada, poderá o afastar do amor de Deus. Então, seja na direção de igreja, seja em qualquer circunstância. Então, nós temos que estar em Jesus. Então, se eu me converti de fato, eu não posso me afastar da presença do Senhor. Verdade. Não é verdade? Então, fica aqui esse conselho, e que Deus possa abençoar a todos vocês que estão nos assistindo, e você também. Amém. Tá? Já foi um prazer enorme estar aqui com você, nesse bate-papo, nessa conversa. E que é importante nisso tudo é a informalidade. Sim. Né? Que às vezes na igreja, aquele ritual, aquela formalidade, aqui não, aquela descontração. Sim. Você pode falar tranquilamente. Então, louvo a Deus pela sua vida. Amém. Que Ele possa te abençoar e prosperar muito. Tá Amém, pastor. Eu agradeço a sua presença, e você que nos acompanha, que Deus possa verdadeiramente falar no seu coração, que você possa receber com o coração aberto aquilo que nós falamos hoje, a respeito de nos dedicarmos a Deus, a respeito de confiar em Deus, a respeito de entender que a obra dele é dele, e ele vai agir na nossa vida conforme a vontade dele. E persista em oração. Se você está, às vezes, pensando em desistir de alguém que você está intercedendo, que você está orando, que você ainda não viu o resultado, calma, tenha fé. Deus está aqui nos usando hoje para renovar a sua esperança, para renovar a sua fé, para renovar o seu entendimento, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe. Deixe o seu like aí pra gente. Se inscreva no canal da nossa igreja. Nós vamos chegar, estamos crescendo, graças a Deus. Ative aí o sininho, as notificações. Deixe um comentário qual o tema que você quer
que a gente venha abordar. E muito obrigado pela sua audiência. Deixe também suas sugestões, seus temas pra gente. Muito obrigado e até a próxima.